Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no culto de ensino, amém, onde nós vamos aprender todos juntos a palavra do Senhor. E já vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de... deixa eu ver aqui no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e depois nós vamos estar lendo o versículo 16 ao 20. Amém? Então, a palavra do Senhor fala assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Glória a Deus. Pode vos assentar nesta hora. Glória a Deus. Nós sabemos que nós estamos nesse trimestre aprendendo a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Eu fico assim observando o cuidado de Deus para com a igreja dele, né? Uns ensinos que o Senhor, através da vida do nosso pastor, está trazendo para nós, é um ensino onde o Senhor demonstra para nós o cuidado dele para com as nossas vidas, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, a lição da semana passada foi sobre os inimigos do cristão. Mas hoje a nossa lição é as nossas armas espirituais. Amém? Glória a Deus. Nós, como soldados de Cristo, como povo eleito do Senhor, como a nação santa, nós somos os guerreiros do Senhor. Nós temos armas preciosas, armas infalíveis que não falham. Amém? E nós estamos armados e nós temos que estar tomando posse das armas que o Senhor tem entregado para nós. Armas espirituais. Amém? Glória a Deus. E este estudo é para que nós possamos estar dispersos, né? Ou despertos, para sabermos que nós temos armas poderosas, armas espirituais. Amém? Glória a Deus. O segundo livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala assim:
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Glória a Deus. Então, as nossas armas não são carnais como as armas do mundo, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Glória a Deus. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, que é palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos repetir? Juntos? Palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? São 3 armas poderosíssimas. Amém? Nossas armas espirituais. E nós temos que estar usando essas armas para nós estarmos guerreando e sabendo, sim, que essas armas são poderosas em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesta lição, a lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculo da nossa jornada. Né? Os 3 opositores, que são o diabo, a carne e o mundo. São tudo, está oposto ao que o Senhor tem para nós. Mas nesta lição, nós iremos enfatizar as 3 armas espirituais que o Senhor nos entrega, que é os nossos recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada e saber que a palavra de Deus, oração e o jejum são armas poderosas em Deus. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual. E nós temos que estar desperto e saber que nós estamos em uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós estamos conscientes que nós estamos em uma batalha espiritual. E as armas do crente, as nossas armas são poderosas. São armas que nós não podemos abrir de mão. São armas que nós não podemos esquecer de usá-las, porque são armas poderosas. A primeira arma que nós vamos falar, de modo em geral, podemos classificar as armas como instrumento de ataque e de defesa, né? Com as armas nós atacamos, mas nós também nos defendemos. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, são vara, funda, arco e flecha, lança, dardo. Essas são as armas de instrumento de ataques, né? Espada, vamos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, nós vamos estar falando sobre este instrumento, que é a espada, uma arma para os ataques. Usarmos quando estamos para atacar, né? A palavra do Senhor fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus
dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, aí a gente vê nitidamente o uso da espada. Também quero mencionar também a vara. A vara também como mencionado como instrumento de ataque, que está no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Livros de Salmo, capítulos 23, versículo 4. Amém? Que fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Glória a Deus. Então, nós já falamos sobre a espada, que é um instrumento de ataque, também a vara, e também vamos mencionar a funda, que está no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, e fala assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando aos filisteus. Amém? Então, a funda também é mencionado como um instrumento de ataque. E também vamos estar mencionando o dardo, que é 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, que fala assim: então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Até agora nós mencionamos sobre os instrumentos de ataque. Agora nós vamos estar falando das armas, os instrumentos de defesas, que são escudo, capacete, couraça, caneleiras. Então, a gente vai estar vendo aqui sobre o escudo, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, instrumento de defesa, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. E vamos também estar falando agora sobre o capacete, né? O capacete é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5, que fala assim: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Vamos estar também mencionando, no mesmo versículo, não tira, nós vamos estar falando sobre a couraça, mencionada como um instrumento de defesa, né? Também nós vamos estar mencionando sobre a canaleiras, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6, que fala assim: e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, que também vai estar falando sobre a caneleira, que fala, e trazia grevas, que é a caneleira, né, de bronze por cima de seus pés. Amém? Glória a Deus. Então, esses instrumentos que eu mencionei por último agora, são os instrumentos para defesa.
Amém? Glória a Deus. É bom aprender, não é verdade? Então, sabemos que tem as armas, né? As armas que são armas de ataque e também armas de defesas. Amém? Essas armas eram usadas pelo exército antigo, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Vamos estar lendo livro de Salmos 20, Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Amém? Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Entretanto, amém. Glória a Deus. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 19, que fala sobre arrebatar a boa palavra do coração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Buscar altas posições com mentira. Essas são as estratégias do inimigo, né? Roubar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras e usar pessoas para nos trair, para nos escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas, são tudo estratégias do inimigo. Não por acaso, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, onde ele fala no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então, aí no livro de Pedro, está nos alertando para que nós possamos estar vigiando, para que o inimigo não possa vir querer nos tragar. Amém? O chefe de toda força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalha contra nós. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas. E a palavra do Senhor vem nos alertando. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. E depois você pode ler no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Essa é uma das razões que o apóstolo que o apóstolo falava de Satanás como príncipe da potestade do ar.
Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vamos estar lendo, que fala assim, nos quais o Deus, olha, o Deus com um D minúsculo, né? Deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissionários, principado e potestade. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 17 ao 22. Lucas 11, versículo 17 ao 22, fala assim, mas conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso os demônios por Beelzebu, versículo 19, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos ignorar que o inimigo tem o seu reino organizado. Então, é por isso que o Senhor nos deixa para nós estarmos usando as nossas armas espirituais, que são infalíveis, que têm poder em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As 3 armas espirituais do cristão. Então, a gente vai estar falando nesta noite sobre essas 3 armas poderosíssimas. Aleluia. Que é a primeira, nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Aleluia. Deixa eu ler aqui conforme o meu está aqui. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Amém? Glória a Deus. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às estratégias de Satanás. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina.
Vamos estar lendo João capítulo 17, versículo 17. Amém? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos entrega, e é uma arma poderosíssima em Deus. A segunda arma, quero mencionar também, é sobre a oração. A oração, aliada ao estudo da palavra. Ela tem que estar aliada ao estudo da palavra. A oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Vamos ler Salmos 55, versículo 17. Salmos 55, versículo 17, que fala assim: e tomaram os seus... 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei a ele. Clamarei e ele ouvirá a minha voz. Amém? Glória a Deus. Então, a oração é uma arma poderosa. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note, no livro de Efésios, capítulo 6 e 18, que fala, orando em todo tempo. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ele trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero mencionar algo aqui, que nós recebemos muitos ataques quando nós começamos a ter uma vida de oração, porque o inimigo, ele sabe que a oração é uma arma poderosa, e nós temos que estarmos atentos e fazermos um esforço para nós estarmos sempre usando essa arma em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Vamos também falar sobre o jejum, aliado à palavra de Deus e também à oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O jejum é uma prática presente. Este ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Vamos ler no livro de Mateus 4, versículo 1 ao 4. Foi o texto que nós lemos. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele nos deixa o exemplo dele,
de jejuar como um exemplo para que nós possamos estar fazendo uso dessa arma tão poderosa. E também disse que seus discípulos também o faria, está e no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17, depois vocês podem ler na sua casa, também está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39, depois vocês podem ler em sua casa. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros, né? Depois você pode ler no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 3, e o versículo 14 ao 23. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Amém? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigília, nos jejuns. Então, o apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui sobre as 3 armas espirituais do cristão, que é a palavra de Deus, o jejum a palavra de Deus, a oração e o jejum. E um tem que ser seguido do outro. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4, onde nós lemos. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Amém? Coloca aí, por favor, Lucas 4, versículo 4, onde nós vamos ver que Jesus venceu o inimigo usando a palavra de Deus. E Jesus respondendo, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Jerusalém e tomou para si o cumprimento do texto lido, onde Jesus leu a palavra de Deus, onde ele mesmo estava falando dele mesmo, né? No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 20. Amém? Nós lemos aí. Nosso Senhor deixou claro nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu vou pegar a minha espada, né? E a gente, né, que é conhecedor da palavra, sabe que a espada é a palavra de Deus. A única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz, que provém do Espírito Santo de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém, glória a Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus alfagozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nós dediquemos a prática da oração, selecionando um local reservado, um horário e prioridade para a busca a Deus em súplicas. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6, vamos ler? Aleluia, glória a Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Glória a Deus. Vivendo em oração, tendo uma vida de oração. Também vivendo em jejum. Jesus Cristo, o nosso maior modelo, ele fazia a prática, da palavra, da oração e também o jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que nós o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisa jejuar, exceto que tem problema de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Amém? As demais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração e ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nós tornamos mais sensível à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 9, versículo 9. Atos, capítulo 9, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. E esse 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Amém? Então, Jesus jejuava. Amém? Vamos também ver no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 3. Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso maior modelo, de quem usou
essas 3 armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Então, que nós possamos estar dedicando a nossa vida, né, de oração, de nós estar dedicando a leitura da palavra de Deus, que nós possamos estar também tendo nosso tempo de jejum, consagrando as nossas vidas ao Senhor, porque nós estamos aprendendo, nós estamos sendo alertados que as armas poderosas o Senhor entregou para nós. E nós temos que fazer uso dessas armas, amém? Porque ela é poderosa em Deus, amém? Glória a Deus. O inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, palavra de Deus, oração e jejum. Essas armas provêm crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez o uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Amém? Ficamos de pé nesta hora. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que saber que nós, estamos envolvidos em conflitos espirituais com o maligno, mas o nosso Deus, Ele é tão poderoso, tão cuidadoso, que não nos deixou de mãos vazias. Nós temos armas poderosas para nós vencermos as artimanhas de Satanás sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir para o Senhor nos ajudar a estarmos usando estas armas em nossas vidas. Amém? Não esquecemos de usar essas armas poderosas, que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. Amém? Ah, missionária, mas é tão fácil, são essas armas poderosas, amém? São armas de defesa, são armas de ataque, são armas que o Senhor nos concede vitória, amém? Armas espirituais, diferente das armas do mundo, sabendo que essas armas espirituais têm um poder dado por Deus, amém? Vamos orar nesta hora? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos despertando, Senhor, para nós, Pai amado, usarmos as suas armas, Pai, poderosas, Senhor, para nós estarmos, Pai, vencendo, Senhor amado, as ciladas, as astutas de Satanás, Senhor, para nós estarmos vencendo o inimigo, Senhor, usando, Senhor, a arma no qual o teu filho, Senhor Jesus usou e deixou como exemplo, Senhor, a arma da oração, da leitura da palavra, do jejum, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a sempre estar fazendo uso, Senhor, Senhor, dessas armas, Pai, porque nós precisamos, Pai, estar usando as armas espirituais a todo tempo, Pai, porque os dias estão maus, Senhor, as dificuldades, as tentações, os ataques do inimigo vêm, e nós não podemos esquecer, Senhor, de usarmos estas armas espirituais para estar, Senhor amado, trabalhando em nosso favor, para nós buscarmos, Pai amado, mais intimidade
intimidade contigo, para nós podermos, Pai, estar ouvindo, Senhor, as suas estratégias, a sua voz, Senhor, porque quando nós buscamos, Senhor, a estar, Senhor amado, a buscar cada dia mais, Senhor, a usar as nossas armas, nós vamos ter, Senhor, Senhor, uma intimidade maior contigo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Senhor, lendo a tua palavra, a desenvolver uma vida de oração, Senhor. Senhor, a consagrar as nossas vidas, meu Senhor. Jesus, nos ajuda, Senhor, porque o inimigo sabe do poder que há, Senhor, nessas armas, e ele joga sobre nós, Pai, desânimo, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a estar, Senhor, de pé, Senhor, usando essas armas poderosas, orando ao todo tempo, lendo a tua palavra, Senhor, jejuando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós carecemos da tua ajuda, nós carecemos, Senhor amado, do teu socorro, para nós permanecermos, Pai amado, de pé contigo, Senhor, lutando, Senhor, guerreando, Senhor, contra as astutas ciladas de Satanás, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta o teu povo, ajuda o teu povo, meu Senhor. Pai, que essa noite, Senhor, nós sejamos marcados pela tua palavra, e assim, Senhor, nós estaremos guerreando, usando as tuas armas, Pai, poderosa, Pai. Graça te damos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.